Interessante. E aí, já pegando nessa parte geopolítica, que você citou essa questão dessa guerra comercial acirrada entre Estados Unidos e China, a questão das tarifas do Trump, por exemplo, né? Até agora a gente não sabe o que efetivamente vai funcionar ou o que não vai. E é incrível como muda o noticiário de maneira muito rápida. Vindo aqui para o podcast no elevador, eu vi lá uma manchete falando que o Trump, ele talvez tarife em 200% bebidas que vêm da Europa, caso os europeus não tirem uma tarifa de 50% contra o uísque americano. Uísques deles. E aí eu queria saber sobre o Brasil inicialmente nesse palco, porque o Brasil já é um país que ele tarifa muito mais os Estados Unidos do que a gente é tarifado. Na média a gente tarifa 14%, eles 2% contra o Brasil. Em termos ideológicos, o governo Lula ele se coloca muito mais próximo do pessoal do BRICS, da China principalmente, do que dos Estados Unidos. Ainda mais agora onde você tem o Trump, né, que ideologicamente está, vamos colocar assim, em polos diametralmente opostos. Como é que você vê o Brasil no meio dessa seara, dessa situação toda? Bruno, em 13 de março de 1982, eu estava lá na cidade de Newburgh, New York, era um estudante de intercâmbio de 15 anos de idade, e os Estados Unidos sempre representaram assim, uma referência para a minha vida como estudo, né, em diferentes dimensões. Isso faz 43 anos, né? Eu acho que eu fui pelo menos todo ano para os Estados Unidos desde então. Né? Eu, sinceramente, não consigo me recordar de um momento em que os Estados Unidos e o Brasil estiveram tão distantes. Né? E é curioso porque são duas sociedades civis que se gostam muito. Sim. Né? São até essa ascensão dramática da China de 2005, o principal destino de investimento estrangeiro direto americano no mundo era o Brasil, né? Isso diminuiu um pouco em anos recentes, mas ainda assim o estoque, né, de empresas multinacionais operando no Brasil é bastante grande. Os Estados Unidos são um grande investidor, né, também na economia brasileira. Então, eu realmente tenho dificuldade de identificar um momento de tamanha distância. E do ponto de vista comercial, essa sua diferenciação, Bruno, entre uma tarifa média de 14% que o Brasil impõe sobre produtos americanos, sobre importações vindas dos Estados Unidos, ao passo que as nossas exportações são taxadas em 2%, que eu tenha visto só não é uma situação mais grave do que aquela da Índia, porque na Índia os indianos cobram 18% de imposto médio sobre produtos americanos e recebem também os 2% lá deles. E por que isso é tão delicado para o Brasil? Porque vocês devem ter acompanhado há cerca de 2 semanas. Porque a gente não tem um governante que não tem papas na língua. Então você tem, quer dizer, mas veja, assim, do ponto de vista de policy, né? Há 2 semanas, a Casa Branca emitiu um comunicado que dá um pouco as linhas gerais ou a filosofia de uma política comercial, entre aspas, justa e recíproca. Né? Eles querem ter. E a primeira interpretação dos brasileiros, quando leram aquilo, foi a seguinte: bom, eles vão fazer alguma coisa em relação ao comércio de etanol. Né? Agora, vai depender, me parece, do desenrolar das coisas, que talvez essa política justa e recíproca se espalhe para uma série de outros setores da economia. E aí, quando você olha o perfil das exportações brasileiras, né, se é verdade que a China hoje é o principal destino das nossas exportações, a China, como destino, tem uma absorção de produtos industriais brasileiros de maior grado muito menor do que os Estados Unidos como destino. Né? A economia norte-americana é o principal destino das nossas exportações industriais. Então, estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, na eventualidade de uma interpretação ampla do conceito de política comercial justa e recíproca, vão se machucar, não é isso? Por quê? Né? Em primeiro lugar, existe uma distância muito grande entre os dois planos tarifários, o brasileiro e o americano. E no caso do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nós somos sócios de uma união aduaneira, chamada Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Então, para você baixar tarifas que você está examinando, não é isso, por exemplo, na sua relação com os Estados Unidos, se ela não fizer parte de alguma exceção do Mercosul, você tem que negociar com os outros sócios, com o Paraguai, com o Uruguai
com a Argentina num contexto que, na melhor das hipóteses, é muito longo. Tá certo? E vai haver uma grande divergência de ponto de vista. Então, ainda que você quisesse fazer gestos do ponto de vista de diminuição da distância tarifária para poder estar mais perto do que é uma posição americana de justa e recíproca, fica difícil até do ponto de vista negociador você fazer com os teus sócios do Mercosul, né? Então você tem esse obstáculo aí. Tem também uma outra situação, Bruno, que é o seguinte: em determinados setores, me parece que a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos não é direcionado a um país específico. Por exemplo, as recentes tarifas sobre aço e alumínio. É para todas as importações americanas de aço e alumínio. Sim. Aparentemente, o presidente Trump, o governo dos Estados Unidos, vai fazer o mesmo em relação a exportações de madeira e derivados para os Estados Unidos. Aí o resultado disso, né, me parece, é que muitos dos negociadores americanos estão superdimensionando a capacidade endógena, interior dos Estados Unidos, de promover um efeito de substituição em velocidade e escala que os mercados precisam. Então vai ficar pior para todo mundo. Me lembra um pouco aquela situação. Ontem eu fiquei torcendo até tarde para o Corinthians fazer o terceiro gol, né, contra o Barcelona do Equador. Mas de vez em quando, né, enfim, para todo mundo que já foi a um estádio de futebol, quando você senta na arquibancada, vamos supor, né, a arquibancada tem vários níveis, né, vamos supor que você esteja no nível 19 da arquibancada. Você está lá assistindo o jogo, você está sentado, só que de repente o seu time vai para o ataque, né, é uma situação de grande emoção, e aí o sujeito que está no primeiro elo da arquibancada fica de pé. Ao ficar de pé, o que ele força o sujeito que está sentado atrás dele no segundo elo? Mesma coisa. Então você tem um efeito dominó, e ao final das contas, todo mundo vai ver o mesmo lance que estaria vendo, só que numa situação menos confortável do que naquela anterior. Eu acho que é isso um pouco o que acontece. Ou seja, é ruim para todo mundo, a não ser, digamos, para aqueles que entendem que haveria a necessidade de cumprir um discurso de campanha durante o período já da administração Trump. É claro que em alguns setores pode haver uma tal substituição, mas mesmo nessas áreas em que há uma substituição, é de toda probabilidade que pelo menos no primeiro ciclo, né, de 180 a 360 dias, essa substituição venha num custo que vá onerar como insumo o resultado do preço final do produto, que no limite vai demandar, ou seja, que vai aumentar o nível de preços nos Estados Unidos. E em outros casos, quando essa capacidade produtiva não existe, você vai ter um fenômeno duplo que pode ser muito prejudicial para a economia americana. Vai faltar coisa. Vai faltar coisa. Por quê? Vocês conhecem algum país no mundo que tenha mais empresas multinacionais do que os Estados Unidos? Vocês conseguem pensar em um país que tem uma projeção planetária do seu parque produtivo mais espraiada do que os Estados Unidos? Não tem. Então vamos lá. Você é uma empresa do setor calçadista, tá? Americana. Você faz tênis. E você investiu numa planta no Vietnã em 2012. E aí você montou um centro de distribuição na Espanha em 2018. E aí agora, mais recentemente, você fez uma oficina de acabamento no Canadá em 2023. Isso quer dizer o seguinte, que ao longo dos últimos 10 anos, você fez um esforço de capital importante, né, isso baseado no princípio de cadeias globais de valor, para aumentar a tua eficiência e a tua lucratividade. Se de repente você precisa remontar todas essas operações numa vertical sediada sobretudo nos Estados Unidos, não apenas você vai ter o efeito da depreciação acelerada, né, artificialmente acelerada do investimento que você fez, como isso vai te demandar novos esforços de caixa, o que vai diminuir capital disponível, recursos disponíveis para remunerar investidores, para remunerar na forma de dividendos dos acionistas, e isso, quer queira, quer não, vai refletir também na performance das empresas nas bolsas nos Estados Unidos. Tudo isso me parece má notícia para os Estados Unidos. Tá? Por isso que eu acho, Bruno e Malu, e eu estou trabalhando muito com o conceito de trumpulência, né? Que é basicamente o seguinte, todo mundo que nos assiste aqui, que já viajou de avião, sabe que de vez em quando o piloto chega e diz o seguinte, olha, senhoras e senhores, vamos passar por um período de turbulência. Não, eu acho que nós estamos passando por um período de trumpulência,
que, na minha opinião, é um jogo de palavras com pelo menos 3 ideias. É a ideia de chacoalhada mesmo, de sacudida, né? Os Estados Unidos saem da Organização Mundial da Saúde, colocam de lado a Organização Mundial do Comércio, quebram o pau com o Canadá e com o México. O presidente Trump disse que a União Europeia foi criada para ferrar os Estados Unidos, quer dizer, para não mencionar a emergência de uma nova Guerra Fria com a China. Então você tem essa chacoalhada. Você tem também o tema da opulência. Os Estados Unidos estão muito potentes. Então esse software que você coloca, esse software Trump que você coloca no hardware economia americana, encontra um hardware muito potente, né? Agora você tem um terceiro elemento da trumpulência, Bruno, que é uma incongruência. Porque do ponto de vista da facilitação de negócios e a ordem interna, o período Trump aparentemente vai ficar parecido com os anos Reagan. É como se o santo padroeiro desse ambiente fosse um sujeito chamado Milton Friedman. Agora, do ponto de vista externo, do ponto de vista comercial de política industrial, muitas das coisas que o Trump está fazendo parece que saíram de um livro da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina. Parece coisa assim do Prebisch, ou mais recentemente teve um economista argentino chamado Aldo Ferrer, que publicou um livro intitulado Vivir con lo Nuestro. Não precisamos do mundo, a gente pode viver só com aquilo que é nosso. É uma visão um pouco autárquica. Então isso, né, vamos supor, se fosse uma catedral, é como se assim, a fachada, né, a parte externa, ela tem um estilo gótico, só que quando você entra, parece que ela foi decorada, ela foi concebida pelo Oscar Niemeyer, né? Essa combinação, me parece uma incongruência, né, entre protecionismo comercial, uma visão mais voltada para si, de política comercial e política industrial, e ao mesmo tempo uma liberalização, uma melhoria do ambiente de negócio nos Estados Unidos, me lembra um pouco aquelas imagens que o Paulo Guedes utiliza, né, de um veículo que tem o seu eixo da frente rodando forte, mas que você está travado no eixo de trás. Então o carro acaba saindo de lado. Vamos ver se isso vai acontecer e quando vai acontecer, porque o timing também é importante. Às vezes os efeitos positivos da melhoria do ambiente de negócios interno geram uma situação que acaba disfarçando, camuflando, acobertando problemas, né, de economia política mais profundos e que vão mais uma vez vir à tona lá para frente. Eu fico me perguntando sobre isso. Se a economia americana é suficientemente dinâmica para conseguir substituir aquilo que vem de fora, que agora vai estar mais caro, e se esse efeito não vai ser muito inflacionário no começo, porque como você falou, os americanos não compram da China porque acham Xi Jinping muito simpático. Eles compram muita coisa de lá porque é mais barato. Aí você bota uma tarifa para deixar mais caro, vai ter substituição, mas a um preço mais alto. Então, com inflação mais alta, você tem juros mais altos por mais tempo, o que não costuma ser bom para ativos de risco, né? E aí a gente já vê a bolsa americana em queda, e eu fico me perguntando, será que vai ter uma crise lá? Porque geralmente quando tem uma crise lá, o americano pega um resfriado, o resto do mundo pega pneumonia, né? Os emergentes sofrem também, a mesma coisa acontece.